Você sabia que o Rio Amazonas recebe esse nome por conta de mulheres guerreiras? Eu sou Isabelle Valadares para histórias, crimes e outras bobagens. Me segue lá na rede vizinha. Sendo redundante como eu gosto de ser, bora começar no começo dessa história. O ano era 1526. Esse cara aqui era um colonizador espanhol. Seu nome era Francisco Pizarro. Ele não descobriu o Peru, mas ele estava lá com uma expedição e encontrou os Incas pela frente. Os Incas já viviam na região há milênios. Eles eram os povos originários daquele local. Em 1532, ele volta ao Peru e então ele mata o líder Inca, Atahualpa, consolidando assim, desde 1533, o domínio do Império Espanhol nessa região. Então, quando tá tudo bem de boa e ele percebe que já tá legal, ele chama seu irmãozinho, Gonzalo Pizarro, no ano de 1541. Chama Pizarro para procurar o reino da canela, pois ele sabia que dentro da mata da floresta amazônica tinha canela em abundância, porque os indígenas, sempre quando eram capturados, tinham aquele perfume de canela. Papo vai, papo vem, ali no meio das montanhas andinas, fumando uma marihuana, resolveram então que iriam explorar pelas águas onde deveria estar aquele tal reino da canela. A canela era uma especiaria muito cara naquela época. Gonzalo então pede ao seu irmãozinho 4.000 indígenas para acompanhá-lo na expedição. Eles sobem montanha, descem montanha, atravessam lagos, atravessam tudo, atravessam a selva até encontrar aquele caudaloso rio. A coroa espanhola estava ansiosa pela canela, que era caríssima, vinda das Índias Orientais. Pagavam o preço de ouro. Os povos indígenas, que não eram bobos nem nada, ofereceram para eles os piores caminhos e lugares por onde alguns deles conseguiram até escapar. O caminho era traiçoeiro e os espanhóis passaram uma verdadeira jornada de fome juntamente com aqueles indígenas, perdendo muitos homens, não apenas para doenças como a febre amarela, mas também por conta dos perigos dos caminhos. De repente, eles entraram numa floresta muito densa e que não parava de chover. Ai, 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 estavam eles na floresta que hoje chamamos de floresta amazônica. Após meses caminhando por ali, eles tinham levado consigo 1.000 porcos nos barcos. Eles então começaram a sucumbir de fome. Apesar de terem muitos macacos e outros animais na região, eles tinham medo de comer e morrer. Até que, não aguentando mais aquela situação, Gonzalo Pizarro decide pedir ao Francisco Orellana que descesse o rio Coca, com um pequeno grupo que voltasse em 15 dias. Só que o rio era extremamente forte, com uma correnteza enorme, e em uma semana eles já estavam a 1.000 quilômetros de distância do local de partida, para vocês terem uma noção da velocidade das águas. Junto com eles nessa expedição seguia o frade dominicano Gonçalo de Carvajal, que sabia escrever e estava fazendo todas as anotações para passar para a coroa. Então era aquela tal de canoa para lá, canoa para cá, enjoo, corredeiras, e eles fazendo um verdadeiro rafting colonial e tentando chegar a algum lugar de paz, até que o rio começa a tomar um rumo mais lento e eles conseguem pelo menos avistar as margens. Logo, eles perceberam que voltar contra a correnteza era loucura. O rio parecia não ter fim, eles ficavam pensando ali, ai, 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 já vi que vamos morrer. E ele escrevia tudo isso para mandar para a coroa se alguém sobrevivesse. Eles saíram do Peru em fevereiro e já estavam no mês de junho, quando eles acharam algo diferente nas margens do rio. Vendo aquele movimento diferente, vendo que tinham pessoas por ali, logo eles pensaram, ai, 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 mais uns pra gente aprisionar. Mas não, eram mulheres guerreiras. Provavelmente uma tribo matriarcal que atirava com flechas brilhantemente. Eles chegaram a escrever no livro, o Gonçalo chegou a escrever, que as mulheres não tinham peito, que tinham cauterizado os peitos, mas isso não é verdade. Ele dizia que elas atacaram as embarcações com uma fúria avassaladora, que as lanças atravessavam os escudos e as canoas cerca de 30 centímetros. Elas usavam adornos e tranças nos cabelos. E como os espanhóis já tinham ouvido falar de mulheres guerreiras na mitologia grega, eles logo associaram as amazonas da mitologia, que eram mencionadas por Heródoto e por Homero. Então ele deu o nome do rio, Rio das Amazonas, que virou o Rio Amazonas que temos hoje.
Meses depois, em dezembro, após percorrer 7.000 quilômetros de rio, eles conseguiram finalmente chegar à foz do Oceano Atlântico. Foram os primeiros europeus expedicionários a cruzarem o rio Amazonas por inteiro. Os relatos do Frei Gaspar de Carvajal viraram um livro bem popular na época, que era A Descoberta do Rio das Amazonas. E assim, para os europeus, surgiu aquele grande mito, aquela grande história de que a Amazônia era repleta de mulheres guerreiras e que a promessa do Reino da Canela era algo inatingível.